Salve família Caranda, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu estou aqui com a matéria do nosso irmão, velho amigo Elias Passos Tenório Neto. Desde já fico com agradecimento a esse irmão de fé e batalha. E ele manda uma matéria aqui que fala sobre, tá na UOL, né? Ela fala sobre a falência de Alexandre Frota. Antes de começar a matéria, eu não li, vou ler aqui junto com vocês, certo? Uma matéria muito recente de 15/12/2022. Eu digo que eu não fico feliz em saber disso. Sinceramente, meus irmãos, eu como cristão, eu sempre prefiro que as pessoas se arrependam, que elas reconheçam os seus maus caminhos e corrijam suas atitudes, a sua maneira de ser. O Alexandre Frota tem uma carreira totalmente duvidosa. Eu não posso nem mostrar aqui porque já entra para negócio de preconceito. Nós tínhamos um vídeo falando e mostrando o que é que ele fazia antes, né? Até filmes adultos, ele com outros homens e tudo mais, um absurdo. E de repente ele viu que aquela praia dele estava ruim, o barco estava afundando, então ele vai e dá um giro 360 e de esquerdista lacrador se torna conservador, e o povo engole isso. Nunca foi de verdade, esse cara sempre foi lacrador, sempre foi de esquerda, tem o direito de ser. E o que pega mesmo é o povo acreditar que o cara é só porque ele diz que é. É por isso que o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Messias, ele nos disse que através dos seus atos reconhecerão que são meus discípulos. Por que ele não falou através da sua fé, através da sua boa vontade? Porque são os atos, meus irmãos, que faz com que você seja o que você diz que é. As nossas palavras, elas não valem nada se elas não virem seguidas de atos, de realizações. É isso que significa o que o nosso Cristo disse. Porque muitas pessoas, inclusive uma pessoa, eu tive um prejuízo grande com essa pessoa, e ela dizia, olha, mas eu fiz nas melhores das intenções, só quis te ajudar. Mas tirou proveito o quanto pôde. E o que essa pessoa sentia no coração dela não vale de nada se na ação, nos fatos concretizados, estava sempre me lesando. É a mesma coisa aqui. Então é a mesma coisa que a gente pode entender, que a vida é assim, meus irmãos. Muita gente pensa, se convence, porque essa história do vilão dizer eu sou mal mesmo e eu vou chegar fazendo, é só em anime, para criança, é só em desenho infantil. Cada um tem um plano que pensa que é o correto, tem uma ideia, quer controlar tudo porque ele acha que ele é o certo. O mal é isso. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as nossas próprias ideologias. Porque quando a gente bater o pé e dizer isso é o certo e acabou, aí estaremos sendo iguais a ele. A gente sempre tem que estar aberto ao diálogo, a prestar atenção em outros pontos de vista diferentes dos nossos. Os próprios donos do mundo, Rockefeller, JP Morgan, esses caras, como é dito no próprio documentário Gigantes da Indústria, ao invés de eles contratarem versões fracas de si mesmo, o que é versões fracas de si mesmo? São pessoas que não conseguiram o resultado e que são iguais a você. Elas pensam iguais, elas reagem iguais a você e não conseguiram o mesmo resultado que você. No caso, o JP Morgan, o Rockefeller. Então, em vez de contratar essas pessoas que eram praticamente idênticas a eles, mas não conseguiram os mesmos resultados, ou seja, versões fracas de si mesmo, eles contratavam o oposto. Aquele cara que ele dizia, olha, aconteceu isso aqui na minha fábrica, e a minha maneira de agir é essa. E o cara olhava e dizia, eu não faria assim não. Por que você não faria assim? Porque se o senhor fizer assim vai acontecer isso e isso do meu ponto de vista. Então qual é a melhor? Vamos fazer meio termo, assim, assim. Aí é esse cara que ele queria. Era esse cara que ele contratava. Ambos eles, todos eles. Todos os donos do mundo. Você entende, meus irmãos? É assim que funcionam as coisas, mas as pessoas não entendem. Deixa a gente entrar na matéria, tá certo? Pra gente até não esquecer do Alexandre Frota, né? Até porque ele não é um cara muito relevante. Mas vamos lá. É pequenininha a matéria. A Justiça Paulista decretou a insolvência do deputado federal Alexandre Frota, do PROS São Paulo. A decisão foi tomada pelo juiz Carlos Aiba Agemi e atendeu a um pedido feito pelo próprio deputado. O ator, que neste ano disputou e perdeu a eleição para deputado estadual por São Paulo, disse à Justiça estar em estado de insolvência, com dívidas de 1,4 milhão em razão de uma série de condenações judiciais. Então, processo, né, família? Ele afirmou no processo que a dívida é superior ao seu patrimônio e que não tem condições de pagá-la.
Pressionado psicologicamente e materialmente, Frota não encontra outra saída se não entrar com a apresentação de pedido de insolvência, afirmou à Justiça o advogado Rogério Lopes, que o representa. Na sentença em que decretou a falência de Frota, o juiz afirmou que é evidente a situação de insolvência do ator do processo. A insolvência civil é um instrumento que visa sanar a situação de inadimplência crônica de uma pessoa. Sua aplicação ocorre quando a dívida ultrapassa o patrimônio do devedor. Quando é declarada a insolvência, o devedor perde o direito de administrar seus bens, que passam a ser geridos pelo maior credor. Ocorre também o vencimento antecipado dos títulos com a suspensão dos juros. Todas as execuções pendentes ou futuras contra o devedor são redirecionadas para o processo de insolvência. No caso de Frota, o administrador da massa falida será o Banco Econômico S.A., o maior credor. Aqui encerra a matéria. Então, meus irmãos, o Frota, né? Eu não gosto de ficar apontando o dedo, bem feito, né? Eu ficaria muito mais feliz em vir aqui para dizer para vocês que, assim como a gente deu os exemplos, né? Você precisa agir, você precisa de atos. E eu gostaria que ele realmente tivesse se arrependido do caminho que ele sempre seguiu. Mas não, ele usou isso como trampolim, usou a ingenuidade, o fanatismo das pessoas. E o resultado nunca será diferente disso, família. Você observa, nesses magnatas mesmo, como se os caras vivessem famintos. Sabe, não é de fome física, mas sempre com aquela ganância em cima de alguma coisa, crescendo os olhos, correndo atrás, como verdadeiros abutres, meus irmãos. Os caras não têm sossego, os caras não se dão por satisfeitos, são como sacos sem fundo. A vida dos caras é tão vazia que os caras nem aproveitam o que tem. E aí começam a fazer coisas bizarras que não vale nem a pena falar aqui. Então, falando especificamente do Frota, é um cara que surfou na onda bolsonarista, deve ter ganhado um bom dinheiro, deve ter ganhado bastante relevância, né? E quando isso acontece, o cara começa a fazer palestra, o cara começa a ser convidado para fazer um comercial, começa a entrar patrocinadores, né? Ele tinha um canal aqui, acho que no YouTube. Então, tudo isso, né? Quando ele começou a ficar contra o governo, ele perdeu. Ele é um cara, meus irmãos, que reforça o que eu tenho dito para vocês, que várias dessas pessoas como Frota, que não tem o que apresentar mais à população, não tem por que você seguir um cara desse, ele não vai acrescentar nada na tua vida. Eles de repente viram no Bolsonaro, no bolsonarismo, uma válvula de escape, uma nova chance de dar certo, e aproveitaram. Só que a soberba foi tão grande que no caso do Frota, muitos percebem, você vê aí que os caras estão agarrados como se fosse um osso velho, que não tem mais o que roer, mas os caras estão agarrados ali, mesmo no fim. Porque eles percebem que, olha, cara, eu não tenho nada para acrescentar, então eu tenho que segurar esse osso o máximo possível. Já o Frota não, assim que ele começou a receber, né, esse crescimento momentâneo e explosivo, ele pensou, pô, eu sou o cara. Cara, as colocações que eu faço, eu sou muito inteligente, eu sou o cara. Ele se esqueceu que tudo isso só era possível por conta desse movimento bolsonarista. E aí achou que a relevância que ele estava tendo era dele mesmo. Foi aí que ficou provado. O cara foi muito bem eleito e agora nem conseguiu se eleger e está quebrado. Resumindo tudo isso aqui, ele está quebrado. Nem os seus próprios bens, as suas empresas que ele tem, ele pode administrar. O banco é que vai assumir tudo. Então, meus irmãos, é isso que acontece, né? Isso acaba sendo, no fim, uma justiça poética. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Gostaria de saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários, meus irmãos. Eu faço questão de ler. Você aqui é sempre bem-vindo, tá certo? Vou encerrando o vídeo por aqui. Lembre-se que são 2 vídeos por dia. Um às 7h30 da manhã, outro às 5h45. A gente volta aí nesses 2 horários para comentar mais coisas aí e geralmente fiquem ocultos. Fiquem todos com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!